escreveu São Mateus, porque os evangelhos sabemos que ele traz em si as boas novas de Cristo, o nosso Salvador, e todos os 4 evangelhos revelam Jesus. Mateus revela Jesus como rei dos judeus, Marcos como o filho do homem, como servo de Jeová, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. E Ezequiel, ele teve uma revelação, e nesta revelação ele viu 4 seres viventes. E estes 4 seres viventes, um tinha o rosto de um leão, outro tinha um rosto de um cordeiro, outro tinha um rosto de um homem e outro rosto de uma águia, que simbolizava exatamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e manifesto através dos seus evangelhos que trazem boas novas de Deus, da salvação de Deus. Por que as boas novas da salvação de Deus? Pelo seguinte, porque Deus, quando expulsou do Éden, do lugar de prazer e delícia, o homem, imagem e semelhança sua, pelo pecado, a consequência do pecado levou-o a ser expulso, a porta foi impedida, fechada, e o homem não tinha mais acesso ao paraíso. Louvado seja Deus. E agora havia uma promessa, que vindo a plenitude de mulher, a plenitude dos tempos, nascido de mulher, viria aquele que prepararia um novo caminho, um caminho vivo, para que o homem voltasse assim a ter comunhão com Deus. Este caminho era Jesus. Então veio o evangelho, as boas novas. Quais seriam as boas novas? Que agora sim, através do Calvário, o homem podia entrar livre à presença de Deus. Glória a Deus por isso. Mas, queridos, estamos exatamente naquele que revelou Jesus como servo de Jeová. E o nosso tema é: tudo é possível aquele que crê. Nós lemos o capítulo 9, os versículos 21 ao 24, vocês abram as suas Bíblias em Marcos, capítulo 9, versículos 21 e 24, eu vou reler para os que chegaram agora. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu para Jesus: desde a infância. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus olhou para aquele homem e disse: podes? Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Parece um paradoxo. Ele diz que crê e pede ajuda pela incredulidade. Mas nós vamos entender isto. Meus amados e queridos irmãos, há uma transição entre o capítulo 8 de Marcos e o capítulo 9, o que lemos. No capítulo 8, Jesus ele fala da cruz. E agora no capítulo 9, ele revela a sua glória. Por que isto? Porque o caminho da glória, ele primeiro passa pela cruz. O salmista, no Salmos 84, versículo 11, ele diz o seguinte: o Senhor, parte B, o Senhor dará graça e glória. Graça, Calvário, pela graça sois salvo, isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça e glória. Glória é Pentecostes, é revestimento de poder. E exatamente aqui, Jesus Cristo havia no dia anterior chamado aos seus discípulos para falar com Deus, para orar, para uma noite de vigília, uma noite na presença do Senhor. E eram 12, contudo, com Jesus subiram apenas 3, Pedro, João
e Tiago. 3 discípulos foram com Jesus ao Monte Tabor. E eles passaram a noite ali, na presença de Deus, orando. Glória a Deus. E nos diz a palavra de Deus que foi exatamente naquele monte que Jesus Cristo transfigurou-se. Você vai ver isso no versículo 2, no capítulo 9 que estamos, e no versículo 2, que ali ele transfigurou-se diante deles, e as suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes, e eles ficaram ali estupefatos, vendo aquela cena de Jesus Cristo sendo glorificado diante deles. E como se não bastasse, apareceu Elias e apareceu Moisés. E estes sim conversavam com Jesus, que estava transfigurado, ou seja, glorificado. E Jesus Cristo, e Pedro então olha e disse: Mestre, como é bom estar neste lugar. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Eles não sabiam o que dizia, estavam apavorados. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, eles estavam como que em êxtase, porque era algo sobrenatural, era algo que nunca eles haviam experimentado, uma glória, um poder tão grande como aquele. Por isso eles ficaram apavorados. E na sequência apareceu uma nuvem e os envolveu, e daquela nuvem saiu uma voz que dizia: versículo 7, este é o meu filho amado, ouçam-no. Glória a Deus. E de repente eles começaram a olhar, a procurar, e não viram mais ninguém, a não ser Jesus que estava lá. Este fato inusitado estava acontecendo lá em cima, no Monte Tabor, porque Jesus sentiu a necessidade de conversar com Deus e levou os seus discípulos, porque queria sim que eles participassem daquele momento de glorificação. Lá em Atos 1:1, diz que Jesus não só ensinou, mas ele ensinou a fazer. Então o Senhor queria que os discípulos não só aprendessem, mas vivessem cada um a sua experiência pessoal, que eles experimentassem a glória, a majestade daquele que é todo-poderoso. Aleluia. Mas não eram todos que se predispunham a estar sempre com ele nos melhores momentos, como hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos nos melhores momentos da manifestação da glória de Deus, muitos não estão lá para não só ver, mas para participar, para experimentar, para sentir o mover do Espírito Santo de Deus na igreja. Há muitas pessoas preocupadas e achando que Deus só opera quando há marketing, há estrelas, há movimentos, há quantidades. Não, irmão. Não havia ali uma grande multidão. Naquele monte havia apenas Jesus, Pedro, João e Tiago.
Eram apenas 4 pessoas. E Deus sim resolveu manifestar a sua glória e fazer com que esta resplandecesse sobre Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe do que mais? Eu ainda, enquanto não pentecostal, Deus sobre minha vida manifestou a sua glória e me batizou com o Espírito Santo e com fogo, e eu não estava no meio de uma multidão, eu estava só na minha casa com apenas um irmão. Glória a Deus para todo sempre. Deus quer fazer coisas grandes e extraordinárias em nossas vidas, mas o maior problema chama-se incredulidade. Porque os 9 não subiram? Certamente eles arrumaram uma desculpa para não subir naquele dia ao monte. Certamente subir ao monte para eles não era a melhor coisa, mas eu quero dizer que eles não tinham ideia daquilo que estava para acontecer naquele dia, naquele monte. Por isso é necessário que nós não percamos a oportunidade de entrar na presença de Deus e ouvir a manifestação e ver a glória do Senhor operando no meio da igreja ou no meio de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Talvez você não tenha ideia o que Deus pode fazer sim com um crente cheio do Espírito Santo. Imagine, senhoras e senhores que estão escutando, o que Deus foi capaz de fazer numa cidade por nome Samaria com um diácono, mas este diácono estava cheio do Espírito Santo, porque não é o título, mas é a unção de Deus que faz a diferença na vida de um homem ou de uma mulher. E o nome dele era Filipe. E a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Era uma cidade de idolatria, de feitiçaria, uma cidade com muitos demônios, e as pessoas viviam oprimidas. Mas quando ele chegou, tudo mudou. Porque chegou um homem de Deus, porque chegou um homem cheio do Espírito Santo. Escutem, no monte, Deus estava falando. No monte, Deus estava manifestando a sua glória na vida do seu filho Jesus. No monte, Deus estava trazendo a manifestação de Moisés e de Elias no monte. Mas no vale estava acontecendo decepções. No vale estava acontecendo vergonha. No vale o diabo estava zombando, rindo e subestimando os discípulos de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque, senhores e senhoras, os que estavam no vale estavam sendo oprimidos, porque o que estava no vale estava passando vergonha. Sabe por quê? Porque eles fizeram uma escolha. Eles deixaram de subir com Jesus para ficar embaixo. Aleluia. Mas escutem, por favor. Aparece um homem, e este homem estava procurando Jesus. Ele estava procurando Jesus porque ele tinha um problema, e esse problema ninguém mesmo podia resolver. Certamente ele já havia procurado tudo e todos, e o menino de mal a pior. E ao chegar naquele lugar, porque alguém disse, olha, ele passou por aqui com os seus discípulos. E ele seguiu
Seguindo as informações, ele chegou no monte, ao pé do monte Tabor. E quando chegou lá não estava Jesus. Lá estava os seus discípulos. Mas incrível é que os discípulos sim sabiam que Jesus estava lá em cima. Mas certamente eles não disseram àquele homem que Jesus estava no monte, que Jesus estava lá em cima. Eles não disseram. Você vai ver isso no texto. Glória a Deus. Por que não disseram? Porque eles disseram: não, moço, não se preocupe. Qual é o problema do seu filho? Ele diz: olha, é muito grave. É muito grave. É um demônio que entra na minha casa e está bagunçando tudo. E ele está querendo matar o meu filho. Pega meu filho, joga no fogo, joga na água. Meu filho espuma. E eu não sei o que fazer. E ninguém pode fazer nada. Eles deixam conosco. A gente sim vai fazer. E meus amados e queridos irmãos, imagine 9 crentes pentecostais orando. Que barulho. Um só faz um barulho desse, imagine 9. Mas tentaram de todo jeito, gritaram, pularam, acho que deram até cambalhota. Nada aconteceu. E aí foi juntando gente, foi juntando, daqui a pouco tinha uma multidão, e começou embaixo uma discussão. Glória a Deus. Certamente o demônio tomou o moço começou a espumar. E eu creio sim, quando o moço começou a espumar, apareceu quem? Os líderes religiosos. E disse: deixa desse fanatismo, acaba com essa bobagem. Esse moço está doente, isso é epilepsia. Vocês não estão vendo que ele está espumando? Isso é epilepsia, você com esse negócio de demônio, acabe com isso. E começou aquele barulhão, aquela coisa toda. A bem da verdade, eles estavam todos arrasados. Imagine alguém, no nome do Senhor, ordenando, determinando, decretando, e nada acontecendo. Glória a Deus. Mas escute, isso foi uma noite inteira, mas era um amanhecer de um novo dia. E a Bíblia vai dizer algo extraordinário. Glória a Deus. Vamos ver o texto. Capítulo 9, versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos. Versículo 14 do capítulo 9 de Atos. Quando chegaram, quem chegou? Jesus, Pedro, João e Tiago. Quando eles chegaram, viram a grande multidão ao redor deles. Deles quem? Dos 9 discípulos. E do pai e do menino. E os mestres da lei discutindo com ele. Aí entra a discussão religiosa. Aí entra os achismos, aí entra as filosofias, aí entra aqueles que dizem: olha, vocês precisam entender a psicologia. E começa as discussões acadêmicas. Glória a Deus. Aí quando o Senhor chegou, ele viu tudo aquilo. Mas a Bíblia vai nos dizer aqui, ó, ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Quem? Com os 9. E logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Ora, por que o povo ficou surpreso ao ver Jesus? Porque não estava esperando ele. E por que o povo não estava esperando Jesus? Porque não sabia que ele estava no monte. Por que não sabia? Porque quem sabia não informou que ele estava lá. E por que não informou? Porque pensou na sua glória própria.
Porque disse, eu posso, eu faço, escute, não sou eu nem é você que pode ou quem faz, quem sabe, quem pode, quem faz, é Ele, aleluia. Lembra de João Batista? João Batista foi um grande precursor, um grande pregador da palavra, aleluia. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que alguém perguntou se ele era Jeremias, ele disse de jeito nenhum, ou Isaías ou algum dos profetas, ele disse não. E você é o Cristo? Ele disse também não. E quem é você? Ele disse, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Diz, não, mas você é Jesus. Ele diz, eu nem sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Tem pessoas vaidosas e orgulhosas que pensam que faz. Acaba com isso. Quem faz é Deus através do Espírito Santo. Agora glorifique a Deus se Ele escolher para fazer através da sua vida. O povo ficou surpreso. Quando Jesus viu o povo surpreso, ele perguntou, o que vocês estão discutindo? Está aqui. O que vocês estão discutindo? Versículo 16. Um homem do meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, está com um espírito que o impede de falar. Pronto, agora o menino estava mudo. Onde quer que eu apanhe, ou seja, o espírito apanha o menino, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Glória a Deus. Jesus disse, traga o menino para cá. Glória a Deus. Versículo 20. Quando eles trouxeram, o espírito viu Jesus, ou seja, o demônio que estava no menino, quando viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Ou seja, o diabo queria tumultuar e atrapalhar a obra de Deus que estava para acontecer naquele lugar. Porque aí ia começar a acirrada discussão de novo acerca daquele fato que passou a noite inteira os discípulos lutando sem conseguir coisa alguma. Versículo 21, Jesus, vendo o menino rolando, espumando pelo chão, ele ficou tranquilo e perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele estará assim? E o pai respondeu, desde a infância. Respondeu o pai, muitas vezes o espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas, disse o pai já estava desesperado, já viu o fracasso dos discípulos. Certamente ele perguntou, será que ele também não vai fracassar? Será que ele vai conseguir? Aí o pai disse, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai estava ali porque havia crido que Jesus podia fazer, mas havia ficado decepcionado porque os discípulos fracassaram. E quando ele olhou para Jesus e olhou para os discípulos, eles eram tão idênticos que o homem ficou, a fé do homem se abalou. E por isso ele disse, tu podes fazer alguma coisa. Tenha compaixão de nós e ajuda-nos, socorre. Era um grito de socorro. Era um grito de desespero vindo de um coração partido de um pai que tinha um único filho. Era um sonho que estava sendo destruído. Escute, se os seus sonhos estão sendo destruídos, não permita que isso aconteça. Corre rapidamente, quanto você pode, para os braços do Senhor Jesus Cristo, para que você possa ter vitória. A Bíblia diz que o diabo, ele odeia a humanidade, odeia o homem.
Por quê? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Por que mais? Porque foi o homem que veio substituí-lo do Éden. Porque ele perdeu o seu lugar no Éden, porque foi desobediente. Glória a Deus. E como ele não pode acabar com Deus, ele diz: eu vou acabar com todos quanto Deus colocou no meu lugar. Entenda isso aí. Aleluia. Então o diabo quer destruir os teus sonhos, a tua vida, a tua alegria, a tua família, o teu casamento, os teus sonhos. Quantas famílias destroçadas, quantos casamentos desfeitos, quantas pessoas sem esperança. É o diabo que está fazendo a sua obra, porque a obra dele é matar, roubar e destruir, mas a do Senhor Jesus Cristo é da vida e vida com abundância, e os seus sonhos o Senhor quer realizar. Aquele homem estava no lugar certo, estava agora com a pessoa certa, mas ele disse: Senhor, se pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. É um filho único. Aí Jesus olha para ele e diz: se podes? Aí volta a pergunta: se podes? Aí ele olha para o homem e diz: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo, eu acho isso fantástico. Tudo é possível àquele que crê. Ele volta a responsabilidade para aquele pai de família. Era como se ele dissesse: você não veio aqui porque acreditou em mim? Você não veio aqui porque não quer que sua família, seu filho, sua casa seja destruída? Então você não veio em vão. Tudo é possível ao que crê. E a Bíblia diz, imediatamente o pai do menino exclamou: creio, creio, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me. Aquele homem viveu uma batalha espiritual, era uma luta agora da alma, do espírito com o corpo. Mas a Bíblia vai me dizer o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que de Deus se aproximam, creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Ele estava lá porque ele cria. Ele estava lá porque ele havia visto e ouvido do Senhor Jesus. Então ele estava certo que o milagre ia acontecer. O inimigo é quem pôs dúvida na mente dele. É o inimigo que põe dúvida na mente do homem, para que o homem termine sem acreditar que pode sim essas coisas extraordinárias, grandes, acontecerem. Mas essa noite eu quero que você saiba de uma coisa: tudo é possível aquele que crê. É o meu tema. Tudo é possível. Se você acredita, Deus faz acontecer. Aleluia. E fé, sabe o que é fé? É o firme fundamento. Não, fé é uma coisa apenas, ação. Se você crê, você age. E se você age, Deus concede. Deus age. Deus dá. Deus faz. O povo, quando viu Faraó, quando viu seu exército, quando viu os carros de guerra, quando se sentiu encurralado entre Faraó e o exército e o mar, o povo pôs-se a chorar, a murmurar, a reclamar e a criticar Moisés. E Moisés foi a Deus. E Deus disse: Moisés, o que é que você tem na mão? Ele diz: eu tenho uma vara. Glória a Deus. E Deus disse o que para Moisés? Moisés, então diga ao povo que marche, ou seja, diga ao povo que vá em frente. Moisés podia ter dito: alto lá, Jeová. Como eu vou mandar o povo ir em frente, se em frente tem o mar? Não. Não foi isto que Moisés disse. Ele simplesmente subiu em uma pedra e de lá gritou:
diga ao povo que marche. Sabe, glória a Deus, era 600.000 homens acima, homens de guerra, fora mulheres e crianças, cerca de 2.000 pessoas que estavam ali. E Moisés disse, diga ao povo que marche, e a palavra foi passando de grupo em grupo, de cabeça em cabeça. O primeiro ouviu Moisés dizer, diga ao povo que marche. Aí o primeiro do grupo gritou para o segundo. Moisés disse que Deus disse, diga ao povo que marche. O terceiro disse, Moisés disse que Deus disse, diga ao povo que marche. O quarto, Moisés disse que Deus disse, diga ao povo que marche. E a palavra foi passando de boca em boca até chegar no último, e o povo começou a marchar, entrar mar adentro, a água saiu da frente e o povo passou a pé enxuto, porque tudo é possível aquele que crê. Você crê? Tem milagre para a sua vida. Aleluia. Aquele homem estava lá. O seu filho estava rolando pelo chão, espumando pela boca, e o Senhor Jesus Cristo pergunta ao Pai, desde quando? Glória a Deus. Senhoras e senhores, aleluia. O Pai disse que, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, ou seja, eu estou vivendo uma guerra tão grande dentro de mim agora, mas eu acredito, eu sei que o Senhor não vai deixar que eu volte para casa com este garoto do jeito que está. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 25, quando Jesus, ele olha para aquela multidão, estava se ajuntando, estava fechando o cerco, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. No versículo 26, o espírito gritou, agitou violentamente e saiu, e o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Aleluia! Se eu estivesse lá, eu não teria feito esta pergunta. Glória a Deus. Se eu estivesse lá, eu não teria feito esta pergunta. A Bíblia não diz quem especificamente fez a pergunta. Generaliza os discípulos, porque eu acho que todos tiveram o mesmo sentimento. Por que não podemos expulsar? Glória a Deus. E quando eles fizeram a pergunta em particular ao Senhor Jesus, Jesus respondeu, olha, esta casta de demônio, ela só sai com oração e só sai com jejum. Glória a Deus. O que era que Jesus estava querendo dizer? Vocês não são crentes. Somos. Vocês não são os meus discípulos? Somos. Por que vocês não me imitam? Por que vocês não fazem o que eu estou fazendo? Será que o meu exemplo de vida não é suficiente para vocês? Será que vocês não têm visto a vida de oração que eu levo? Será que vocês não têm visto os dias que eu passo consagrando, jejuando? Por que vocês não fazem assim? Por que vocês não seguem o meu exemplo? Glória a Deus.
Ora, o que aconteceu ontem? Vocês se esqueceram? Por que vocês não foram comigo ao monte? Vocês acharam melhor estarem embaixo batendo papo, jogando conversa fora, do que estar em cima conversando com o Pai? Ora, por que você quer ser usado nas mãos de Deus? Por que você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Por que você quer ser um pregador, um profeta? Por que você quer batismo com o Espírito Santo, dons espirituais? Por que você quer autoridade de curar enfermos e expulsar demônios? Se você troca um culto por qualquer outra coisa, se você deixa de ir ao culto por coisas banais, fúteis, se você não jejuma, se você não tem uma vida de oração, se você não medita na minha palavra de dia nem de noite, nem de noite nem de dia, como se você não quer andar como eu estou andando? O apóstolo João diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Queridos, o Senhor Jesus Cristo diz, Lucas 10:19, eis que vos dou poder. Poder. Atos 1:18, 1:8, eis que sobre vós virá o Espírito Santo. Glória a Deus. E o Espírito Santo sobre as vossas vidas vai envolvê-lo para que você seja uma testemunha com poder, uma testemunha viva, para que o mundo me conheça. Lá no Monte Olival ou das Oliveiras, sendo assunto aos céus, eles vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Era quase 500, mas apenas 120 foram. 380 não foram, mas os 120 que foram, a Bíblia diz, lá em Atos capítulo 2, que todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E esta noite, eu vejo Jesus Cristo dizendo a um homem: olha, meu Senhor, você está questionando se eu posso? Se eu posso? Você não me conhece. Quando nós questionamos se o Senhor pode, é porque nós não o conhecemos suficiente. Glória a Deus. Temos uma pálida ideia. Glória a Deus. Você lembra de Saulo de Tarso? Quando ele viu o brilho da glória de Deus, ele não suportou a grandeza da glória, caiu da sua cavalgadura, ouviu a voz, e quando ele ouviu a voz chamando-o pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir daquele momento, Saulo se converteu de verdade, porque ele creu. Ele acreditou. Ele lembrou de quem? De Estevão, fora dos muros de Jerusalém, quando ele estava lá, autorizando a morte daquele diácono por apedrejamento. Mas ele viu, ele ouviu, quando Estevão disse: olha, eu estou vendo Jesus de braços abertos, estou vendo os céus abertos e Jesus de braços abertos, aleluia, e pediu por eles. E sabe quem estava lá? Saulo. Ele não viu os céus abertos,
porque os seus olhos estavam fechados por conta do pecado. Aleluia, ele não conseguiu ver Jesus, mas ele ouviu Estevão dizendo: estou vendo os céus abertos, estou vendo Jesus de braços abertos. E orou dizendo: perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E Saulo foi alcançado pela oração de Estevão, agora para perseguir os demais cristãos, meus amados e queridos irmãos. Ele viu a glória e caiu por terra e ouviu a voz e disse: é a voz que Estevão ouviu. Quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E naquele momento, Saulo se converteu. Mas se converteu de verdade. Mas ficou cego. Mas o Senhor mandou que o levasse à rua chamada direita. E lá diria o resto para ele. Aleluia. E aparece um discípulo, que aparece a única vez nas Escrituras, no livro de Atos. Única vez. E o Senhor fala com ele: Ananias, glória a Deus, vai à rua chamada direita, e quando você chegar lá, você vai ver um homem jejuando, orando e jejuando. Glória a Deus. Este homem teve um encontro comigo lá em Damasco, na estrada que vai para Damasco. E eu apareci para ele e disse: assim, assim, assim. E quando você chegar lá, o nome dele é Tarso, é Saulo de Tarso. Quando disse o nome, Ananias se arrepiou, disse: Senhor, este homem é mau, é um perseguidor, esse homem é violento, ele tem matado, prendido, perseguido os cristãos, esse homem não presta. E Jesus diz para você: para mim, ele é um vaso escolhido. Tudo é possível aquele que crê. O Senhor pode. Não existe coisa alguma que Deus não possa fazer, meu irmão, minha irmã, minha amiga, na tua vida. Escute, olha para mim. Você que está em casa, olha para mim. Qual o problema? Não existe nada, absolutamente nada, que Deus não possa fazer na tua vida. Pastor, o que é que eu preciso? Somente crer. Nada mais do que isso. O povo queria matar o pastor Moisés com pedradas. Isso é forma de resolver problema? Tem pessoas que querem resolver os problemas atirando pedras. Tem pessoas que querem resolver o problema sujando a imagem do outro através das redes sociais. Tem pessoas que querem resolver o problema querendo matar o próximo. Acaba com isso, meu irmão. Se resolve o problema colocando Jesus no problema e acreditando no seu poder. Aleluia. Tudo é possível aquele que crê. Escute, estou falando para alguém que está em casa. Estou falando para alguém que está vivendo o seu drama, o seu problema. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você já ouviu a palavra de Deus, então certamente você está cheio de fé neste momento. Então, aonde você estiver, dobre os seus joelhos, porque eu vou orar por você. E a igreja fica de pé. Glória a Deus. A igreja fica de pé. Você em casa também pode ficar de pé, vai orar comigo por estas pessoas, que eu não sei quantas, mas aqui estamos aguardando, através da nossa live, a sua decisão. Você pode dar do nosso chat aí, você pode dar um toque e dizer para nós que está aceitando. Irmão Jones, ele está pedindo oração pelo seu irmão, que é novo convertido. Está com Covid, mas o Senhor pode sim resolver o problema. Nós temos também oração por libertação. Várias pessoas estão pedindo e o Senhor vai libertar, claro que vai. Oração pelas famílias, oração pela saúde, vida financeira.
e por restauração de casamento e por salvação. Estes são os pedidos de muitas pessoas de diversos lugares. Nós estamos alcançando o Brasil e muitos países além das nossas fronteiras, na Europa, Portugal, já temos pessoas que estão participando das nossas lives. Que Deus em Cristo abençoe os nossos irmãos, ali em Belo Horizonte, ali em São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, tem muita gente boa participando conosco. Que Deus abençoe vocês. E muitas pessoas lá do Centro-Oeste e Sul querendo conhecer a igreja aqui no Rio Largo. É uma igreja simples, povo simples, mas abençoado, pequena, mas Deus tem estado conosco na nossa presença. E nós vamos orar por você. E se você estiver fazendo a sua decisão, dê o seu like aí, tá certo? E diga, eu estou decidindo ao lado do Senhor Jesus. E a gente faz chegar a você. E aos 18 irmãos que aceitaram Jesus ontem, irmãos e irmãs, nós vamos continuar orando para que você se firme no Senhor. E se tiver qualquer dúvida, você mande, comunique conosco, tá bom? Você pode tanto comunicar pelas nossas lives, como pode pelo meu WhatsApp, tá certo? 9128-3830, você entra e fala com o pastor Arnóbio, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no Rio Largo, diretamente, tá bom? E a gente, na medida do possível, a gente lá estará pronto a te orientar, amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não é crente, quer ser salvo? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Quero agradecer a minha equipe maravilhosa, tá certo? O Kennedy e Estefânia, Kennedy e Estefânia. Quero agradecer aos cantores, tá certo? Os cantores Jefferson e Genilson, tá certo? Pela cooperação, os meus pares aqui atrás, meus companheiros, presbítero Gesso, presbítero Rocha, diácono, cooperador Antônio, diácono, enfim, os irmãos que estão dando, e a igreja aqui presente. Oremos ao Senhor. Pai nosso, que dos mais altos céus habita, tributemos a Ti louvor, honra e glória para sempre. Nossa gratidão pelo culto desta noite, a Tua bênção sobre a vida da igreja, a vida dos Teus filhos. Estende as mãos para curar, para salvar, para libertar. Estas pessoas têm acreditado, Senhor, em Ti, têm confiado à Tua igreja estes pedidos, e a Tua igreja, Senhor, de Ti recebe, ó Deus, recebe, Senhor Jesus, esta autoridade de repreender todos os demônios, todos os espíritos perturbadores, espíritos que têm, Senhor, trazido danos às famílias. Peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que Tu estendas as mãos para da saúde, aquelas pessoas que se encontram enfermas. Peço-te, ó Deus, também que Tu abras portas de emprego aos Teus filhos, que Tu, Senhor amado, coloque, Senhor, um ponto final nas contendas dessa família, trazendo alegria, trazendo gozo e trazendo paz. Pai, restaura, Senhor, os casamentos que estão, Jesus, em desalinho. Tu podes todas as coisas. Deus Todo-Poderoso, opera grandemente na vida, ó Deus, desta família, na vida desta pessoa. Pai Santo, olha aqueles que choram, que passam por dificuldades, que já não sabem mais o que fazer, mas Tu, Senhor, tem a resposta. Portanto, esta noite visita esta pessoa, revela esta pessoa, Pai Santo, a Tua vontade, e faz algo novo acontecer na vida dela. É o que eu Te peço, meu Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo.